Mas se eu te disser que é pra não desistir, mas se eu te disser foi Deus quem te trouxe aqui, mas se eu te disser que sem você eu não poderia prosseguir, e se te pedir que acredite em mim e te provar que seu lugar é aqui, e se eu disser que esse livro só faz sentido quando lido até o fim. Jovem, eu sei que você quer florescer, mas vejo, tem medo de crescer. Perceba, medos geram exageros, mas não tem que ser assim. Vai por mim. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje numa edição especial, né, Rui? Especialíssima, recebendo um querido que estava conversando até uns minutinhos atrás com a gente, né? A gente estava batendo um papinho aqui. É o Bruno Lins Quintanilha. O Bruno mora atualmente lá no Rio de Janeiro e eu acho que ele vai aparecer para nós aqui daqui a pouquinho. Né, Cauê? Aí, ó. Surgiu! Bruno, seja muito bem-vindo. Muito mesmo. Que esse possa ser só o primeiro de vários encontros aí, dentro das suas possibilidades de tempo. E para que a gente possa papear, conversar. Eu sei que hoje vai deslanchar bastante. A gente estava até falando, né? Talvez não dê para fazer tudo aquilo que a gente quer fazer numa noite só. Aí a gente pode estar estendendo. Eu queria, Bruno, que você se apresentasse um pouquinho para nós, por favor, fica à vontade. A casa é sua. Bom, boa noite, primeiramente, para todas, para todos. Agradecer o convite da Dani, do Rui, do Cauê, a oportunidade do espaço, né, da troca, do compartilhamento. Meu nome é Bruno, eu tenho 34 anos, tô no movimento cheguei no espiritismo, né, aos 13 anos. Na verdade, as minhas primeiras experiências religiosas foram na Umbanda com a minha avó. Depois que eu chego no espiritismo e fico no espiritismo até hoje. Mas passando por várias fases, por vários trabalhos, por várias experiências. E estamos aí no Rio de Janeiro, vivendo, tocando a vida e pensando sobre o espiritismo. Muito bacana, Bruno. E a gente tem visto o teu momento, né? Tudo sobre que você tem trazido aí através do teu livro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o teu livro também, que acaba sendo para nós aí um presente, né? Para a gente poder estar entendendo um pouco aí sobre esse momento em que a gente está vivendo. É o que é espiritismo, mas é o que é espiritismo traçando esse paralelo com a contemporaneidade, né? Até no nome que vem a seguir, né? Depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas a gente queria lançar alguns questionamentos aqui, que eu acho que é importante a gente falar sobre eles hoje com você. E aí a primeira questão, eu confesso pra você que ficou um livro, então por isso eu vou ter que ler, não tem jeito, eu não ler. Então é o seguinte, ó. Então a gente sabe que o lema, né, que assim, que é visto como um lema, como uma máxima tal, da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação, né? Mas, infelizmente, a gente vê que muitos companheiros, assim, espíritas, do movimento espírita, acabam partindo, assim, para um movimento meramente, não entenda meramente como uma coisa, assim, pejorativa, tá? Mas mais assistencialista, né? Mais partido... Eu sou social, Bruno, então eu já começo a ver, assim, nesse sentido, observar e sentir algumas coisas, assim, em relação a isso, né? E aí a gente traz uma fala aqui do Paulo Freire, para poder estar refletindo junto com o legado do Paulo também, e para continuar a questão, tá? Então, ele falou assim para nós aqui, que eu sou intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo.
E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Então, contextualizando com isso, como que você acredita que Kardec se sentiria, se colocaria atualmente, sabendo que a expressão da questão social, ela reflete diretamente no sofrimento de todo o povo, né? Sabendo que grande parte do povo vive abaixo do limiar da pobreza. Como que você acha que é essa questão aí, então, da caridade, né? Como que a gente poderia entender? Deu uma cortada. Deu sentido no final? Como que a gente poderia entender a caridade? Bruno? Opa, tava... aqui. Eu ouvi só um pedacinho. Oi, Bruno. É a nossa ou é a Lu que tá cortando? Acho que era o meu. Alô, som. Alô. Acho que é de ambos. Será? Alô, som. Ô, Bruno, deixa eu ver. Vou passar a internet pra minha internet móvel. Tá. Eu tô ouvindo você bem. Melhorou? Tá? Então tá bom. Só repete a pergunta, por favor. Repete, que deu uma cortada na pergunta. Tá. Então, assim, eu tava falando que a máxima, né, que a gente é falada e proclamada aos quatro ventos é a questão da fora da caridade não há salvação, né? Mas que, infelizmente, boa parte dos espíritas acaba olhando para isso só no aspecto assistencialista. E aí a gente traz uma reflexão do Paulo Freire, em que ele fala sobre ele mesmo, inclusive, que ele fala assim, ó, eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. E aí, contextualizando, como que você acredita que Kardec ele se colocaria atualmente, onde sabemos que a expressão da questão social reflete diretamente no sofrimento do povo, que vive, em grande maioria, abaixo do limiar da pobreza? Como que você acha que seria tudo isso? E como que a gente talvez deva se sentir, né, em relação a isso? Né? O que você acha? Então, na verdade, só abre para muitas possibilidades. Mas era uma coisa até que a gente tinha comentado aqui muito por alto antes de começar. A gente sempre precisa contextualizar as coisas no tempo e no espaço. Então, assim, se a gente for pegar o contexto em que o Kardec viveu, que é a França da metade do século XIX, Kardec era um cara que estava muito conectado às questões do tempo atual dele e principalmente às questões sociais. Ou seja, pensar formas de você agir e construir uma sociedade mais justa, por exemplo. A gente vai ver provas disso que eu estou falando no próprio Livro dos Espíritos. A gente vai ver que na questão 829, ele vai conversar com os espíritos sobre escravidão. Lembrando que na época que o Livro dos Espíritos foi escrito, ainda existia escravidão no Brasil. O Kardec vai conversar na questão 760 e as questões no entorno, né, antes ou depois, sobre pena de morte, que era algo extremamente atual para o tempo dele. Hoje ainda existe pena de morte em alguns países, mas do século XIX para cá ela reduziu bastante do ponto de vista jurídico. Mas Kardec está conversando sobre um tema atual e está conversando com os espíritos. Ele vai debater sobre o tema do duelo, lá na questão 757 também do Livro dos Espíritos. No tempo lá dele, na França adiante, se alguém ferisse a sua honra, se alguém ofendesse o seu nome, você podia chamar uma outra pessoa para duelar com ela até a morte. Imagine isso, gente, você poder matar uma outra pessoa num duelo e isso ser legal do ponto de vista jurídico. O Kardec vai conversar com os espíritos nas questões 817, 818 sobre os direitos da mulher. No século XIX, na França, mas em outros lugares,
a mulher mal estudava, mal conseguia acessar um ensino que a gente chama hoje de superior, né? Na universidade ou na faculdade. A mulher muitas vezes não tinha autonomia para fazer trabalhos profissionais. Então Kardec está pegando algo do seu tempo atual e está debatendo, está colocando para diálogo e mais uma vez, para diálogo com os chamados mortos, né? Pedindo a opinião dos espíritos. E Kardec também se posicionando, porque os espíritos respondem as perguntas de Kardec e Kardec muitas vezes faz comentários às respostas dos espíritos. Então Kardec também dá o seu posicionamento. Eu gosto muito de dizer que o Livro dos Espíritos, ele é uma obra dialógica. O espiritismo, ele não existe sem diálogo. Porque o espiritismo, enquanto doutrina, enquanto campo do saber, ele é a consequência do diálogo permanente e crítico entre os vivos e os mortos, construindo um método para isso, que foi o que o Kardec fez. Na questão 717, o Kardec vai conversar com os espíritos sobre enriquecimento com base na exploração do outro. Gente, olha que tema ainda extremamente atual, com tantas desigualdades sociais, com alguns com tanto dinheiro e outros não tem uma casa para poder dormir, que não tem alimento para comer no almoço ou na janta. Na questão 705 e 707, o Kardec vai falar sobre fome e má distribuição dos alimentos na França de meados do século XIX. Nas questões 836 e 837, ele vai falar sobre liberdade de pensamento, assim como vai falar de liberdade religiosa na questão 838 e 839. A gente vive hoje ainda no Brasil do século XXI, 160, 170 anos depois de Kardec, o problema da intolerância religiosa. Os nossos companheiros da Umbanda, do Candomblé, que são perseguidos, que sofrem preconceito, que têm seus templos religiosos, seus terreiros destruídos, ameaçados. A gente ainda tem no Brasil do século XXI esse problema que Kardec estava debatendo lá no século XIX. A gente tem o Kardec na questão 682, 683 e 684 falando sobre direito do trabalhador, em pleno advento da segunda fase da Revolução Industrial na França, onde os trabalhadores eram super explorados, trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, onde crianças trabalhavam, pequenas, mulheres grávidas sem direito, sem cuidado algum, trabalhavam. Kardec vai falar sobre assistência social na questão 930 do Livro dos Espíritos. Então o que a gente vai perceber é que sim, Kardec está falando sobre o mundo concreto, o mundo de agora. Ele não está preocupado somente com a vida após a morte, embora isso também seja um objeto de estudo dele. Mas ele parece estar muito motivado a utilizar esse instrumento que é o olhar espírita, ou seja, considerar que existe vida após a morte, que existe comunicabilidade dos espíritos e dos encarnados. Ele quer usar esse instrumento para também ajudar a construir uma sociedade melhor agora. E eu acho que o grande problema que existe é que no movimento espírita hoje, majoritário, tradicional, hegemônico no Brasil, a gente faz um espiritismo que está mais preocupado com o mundo espiritual do que com o mundo material. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que se preocupar com a vida após a morte, com o mundo espiritual. Eu acho que a gente tem também, é uma parte importante do olhar espírita. Mas a gente não pode esquecer que a gente está encarnado aqui agora e tem milhares de companheiros e companheiras nossas que estão sofrendo muito. E talvez não precisassem estar sofrendo se nós já estivéssemos com a sociedade um pouco mais justa, um pouco mais humanista, um pouco mais altruísta. Então a gente pega esse tema que você falou, né, do Fora da Caridade Nossa Salvação, e acha que um trabalho voluntário 1 ou 2 vezes por semana vai te garantir um lugar melhor no mundo espiritual. E o resto a gente, né, e os problemas, vamos orar que vai melhorar, né? E não. A gente precisa também agir socialmente, politicamente, para construir um sistema de sociedade melhor.
para mudar estruturalmente a sociedade. É óbvio que o trabalho voluntário, ele te ensina muito, ele te proporciona oportunidades incríveis de aprendizado, de sensibilização e também de prestação de um serviço social importante. Mas restringiu fora da caridade a salvação. Há apenas esse trabalho voluntário pontual e a gente não agir em todas as frentes, as outras frentes da nossa vida para construir uma sociedade melhor, não adianta. Não adianta eu entregar a sopa todo final de semana e continuar sendo uma pessoa racista, machista, continuar tendo uma empresa que super explora os meus empregados, que não paga os direitos que eles devem ter. Não adianta eu apoiar pessoas que têm uma mentalidade de intolerância, de autoritarismo, de violência, de armamentismo. Então, fora da caridade na salvação, na minha perspectiva, ele é muito mais amplo. O amor é você querer o bem do outro, é você se satisfazer com o bem do outro, desejar o bem do outro e agir pelo bem do outro. Então, o amor, ele é praticável em todas as circunstâncias da vida. A caridade é o amor em movimento. Então, eu sou professor, no caso. Se eu faço meu trabalho dando o meu melhor, tratando ali do dia a dia, do cotidiano, os funcionários da escola, meus colegas docentes, meus alunos, como eu gostaria que me tratassem, né? Na ida da escola até o trabalho, nas conversas que eu tenho, na forma como eu lido com a minha família, na forma como eu lido com as pessoas que eu não conheço, na forma como eu voto, na forma como eu ajo socialmente, das mais diferentes formas. Então, acho que a gente precisa ampliar esse sentido de caridade para algo mais estrutural e não somente pontual, para que a gente possa, como você colocou aí na citação do Paulo Freire, construir uma humanidade onde a gente tenha mais justiça social. Porque não tem cabimento, com o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, ter gente passando fome hoje. É um absurdo. Terem muitos com tanto... Exatamente. Nossa, o agro é tech, né? O agro é pop, o agro produz tanto e a gente ainda tem fome no Brasil. Então, assim, o problema não está na capacidade tecnológica, mas está na distribuição. E o Kardec falou sobre isso já no século XIX, né? Eu acredito que o problema seja como a gente olha, né, para o que a gente estuda. Porque a gente impõe muito dentro do que a gente estuda aquilo que a gente está, né? Do que a gente é, do que a gente vive, do olhar que a gente tem das coisas, né? Da forma como a gente se constituiu enquanto pessoa. E aí você já começou a falar sobre uma das questões que viria a seguir, já abraçou uma das questões em que a gente ia te perguntar justamente sobre isso, né? Os temas como LGBTfobia, sobre a questão do antirracismo tão necessário, né? Da violência contra a mulher, intolerância religiosa, entre outros, né? Eles são muito pouco abordados dentro das casas espíritas, né? E como que a gente lida com esse silêncio? Porque eu também acredito que a gente bater totalmente de frente, a gente não vai dar conta, né? De trazer algo, né? Como que a gente poderia estar lidando, né? De uma forma efetiva, não deixando de lado a criticidade, que eu acredito que seja muito importante mesmo. Não dá para a gente poder se soltar disso, porque realmente a gente estaria não sendo espírita, né? Se a gente for não tem como, não tem lógica, né? Até mesmo porque toda a codificação vai versar sobre isso, vai falar sobre isso, né? Então, assim, dá uma dica aí do que você acha que poderia ser feito em relação a esse silêncio. Olha, eu acho que isso varia muito assim de contexto para contexto, né? Depende da casa espírita que a gente está inserido, depende da nossa disposição em termos de energia física, mental, porque existem lugares, existem instituições que estão muito fechadas, muito. Cara, e nesses lugares, sabe, assim, eu acho que simplesmente não adianta. Agora, nas instituições que têm um determinado grau de fechamento, mas ao mesmo tempo também estão dispostas a dialogar, aí eu acho que tem espaço para a gente poder conversar, apresentar, trocar.
Mas eu acho que talvez a resposta para essa questão que você colocou esteja presente lá no próprio Kardec. Lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, o Kardec ele dá instruções sobre como você montar centros espíritas, que na época ele chamava de sociedades espíritas. Contextualizando, por que o Kardec escreve o Livro dos Médiuns? É a segunda grande obra, né, em termos assim, de volume, o Livro dos Espíritos a primeira, depois, em termos de grossura, o Livro dos Médiuns a segunda. Tinha muito médium lá na França do século XIX e arredores ali geográficos, e muita gente não sabia lidar com essa faculdade que tinha. Tava vendo gente morta, ouvindo gente morta, recebendo mensagem de gente morta, e aí, como é que eu faço? Então Kardec se propõe a elaborar um manual de acordo com a experiência que ele teve investigando e pesquisando a mediunidade para ajudar as pessoas a lidarem com a mediunidade. Isso é até um ponto de vista importante, né? Porque assim, o Livro dos Médiuns ele é uma proposta do Kardec de construção da autonomia das pessoas em relação à própria mediunidade. E aí lá no finalzinho do livro ele dá instruções, né? Assim, o que ele acha, como é que ele acha que deveria se construir os grupos. E aí acho muito interessante, tem um trechinho que eu não me recordo agora de cabeça, mas que, se não me falha a memória, está mais ou menos assim, que ele diz que seria mais efetivo, seria mais desejável, que se multiplicassem pequenos grupos espíritas ao invés de grandes grupos espíritas. Porque nos grupos grandes é mais difícil você fazer a gestão, enfim, você passa a ter mais preocupações materiais, né, de conta, questões burocráticas, etc. E nos grupos menores, você tem uma gestão muito mais fácil, de grupos familiares, né, ou bem pequenininhos, e você consegue também reunir pessoas mais afins. Então, dizia ele, inclusive, né, que se um grupo grande falhar, se um grupo grande rachar, você tem um abalo muito maior do que se um grupo pequeno rachar. Então ele recomendava, é claro, isso é uma recomendação do tempo dele, mas eu acho que tem como a gente tirar ensinamentos para hoje. A expansão de grupos pequenos. Assim, no meu caso, hoje, eu prefiro grupos pequenos, sabe? Onde você tenha liberdade de pensar, onde você possa ser você mesmo, sem nenhum tipo de julgamento, onde você possa ter voz ativa nas proposições, nas deliberações, nas decisões do grupo. Eu, particularmente, hoje participo de um grupo familiar, né, que é a Sociedade Espírita Sorella, aqui no Rio de Janeiro, e a gente faz estudos, faz trabalhos mediúnicos, faz debates, recebe também pessoas, às vezes, que querem conhecer, e a gente conversa sobre o que a gente quer, a gente debate sobre o que a gente quer e os materiais que a gente produz, né, se alguém quiser escrever alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho tentado contribuir com o movimento espírita, primeiro com artigos, depois agora com esse livrinho aqui. Mas eu acho que é isso. Eu acho que aquela frase de Jesus que diz assim, não adianta tirar pérolas aos porcos. Ela muitas vezes é mal interpretada, né? Parece uma expressão forte, mas eu acho que a gente pode interpretar ela no sentido de assim, olha, tem determinadas situações em que você simplesmente não vai conseguir mudar. Você sozinho. E tem um outro textinho também evangélico de Jesus que ele diz assim, não se remenda pano novo em veste velha. Então eu acho que existem algumas situações também que não dá pra você mudar uma estrutura que já está cristalizada ali. Inclusive vai fazer mal para as próprias pessoas que frequentam. Então assim, abre o teu grupo. Junta com a tua galera. Ainda mais com a internet hoje, né, gente? Que a gente não precisa nem do físico, né? Embora o contato físico seja muito legal também, muito importante. Mas grupos familiares, grupos pela internet, e aí que esses grupos possam escrever artigos, publicar, possam fazer como vocês estão fazendo aqui agora. Fazendo lives, fazendo programas, fazendo um evento ou outro presencial, produzindo arte, produzindo cultura, produzindo pensamentos e reflexões. Então fica esses dois versículos, né? Não adianta tirar pérolas aos porcos, no sentido de, cara, não dá murro em ponta de faca. E não se remenda pano novo em veste velha. Ou seja, existem determinadas estruturas que não vale mais a pena trabalhar nela, vale mais a pena começar uma coisa nova. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que largar as casas espíritas nem nada disso.
Eu tô dizendo que as pessoas têm que ir onde se sentem bem. Se você tá indo num centro espírita grande e tá se sentindo bem, ótimo. Agora, se você tá indo e já não tá mais te satisfazendo, aí de repente procurar a tua galera e vamos estudar online aqui junto, vamos... Cada semana a gente faz um estudinho na casa de alguém, e depois a gente sai para confraternizar. Enfim, eu acho que é uma alternativa, né? É uma alternativa dos semelhantes se encontrarem, terem um espaço aberto e livre para poderem trocar, e de ao mesmo tempo, unidos num grupo que se consolida, influenciar no próprio movimento espírita, né? Assim, divulgar esse espiritismo mais aberto, mais dialógico, que para mim é a proposta kardeciana, né? Pra fora, assim. Com certeza. Ô, Bruno, eu acredito que com a pandemia, né, Rui, essa questão de ir para fora das paredes, né, não ficar só ali restrito, ficou muito mais claro para nós de que isso é possível, de que isso pode dar certo, de que isso dá certo. E eu acho que o Rui também acredita, né, que esses grupos pequenos realmente eles acabam fluindo de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila. A gente ainda tem muitos pensamentos realmente cristalizados dentro do movimento espírita. A próxima questão vai falar um pouco disso, assim, um questionamento sobre isso. Acho que o Rui podia fazer essa próxima, né, Rui? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Bruno. Só pedir desculpa pela minha timidez, às vezes eu fico um pouco quieto aqui, mas eu só tenho a cara de mal. Eu sou um anjo. Não é tão tímido assim, pelo ponto de fala, não, tá? Mas um dos problemas que a gente tem visto aí no meio espírita, acho que em qualquer meio, porque isso é uma questão humana, sobretudo, é a questão do endeusamento de algumas personalidades aí dentro do movimento espírita, né? O Chico Xavier mesmo, ele era muito, muito visado, ele diziam que queria ver ele bravo, era alguém bajulá-lo, que ele realmente não gostava, porque ele dizia que um médium, a pior que acabar com o médium, atacar o médium é você atacar ele pela vaidade. Que a vaidade é o que pode acabar com o trabalho, se ele se deixar levar, né? Então, como que nós espíritas podemos nos colocar frente a esse endeusamento, a essas figuras públicas do espiritismo? Pô, excelente questão, assim. Eu acho que é uma questão antiga, assim, sabe? Me faz lembrar aquela passagem lá no que a gente chama, né, na cultura cristã de Antigo Testamento, em que Moisés sobe o monte e a galera já faz um bezerro de ouro ali para adorar, sabe, lá embaixo. Assim, eu acho que esse problema da adulação, da desumanização, né, das figuras públicas é um problema que acontece em todas as religiões, todos os grupos religiosos, filosóficos e com todas as figuras públicas. Eu acho que isso até certo ponto é esperado, muito embora eu não ache desejável. Mas eu acho que a gente combate isso com uma palavra que está muito em voga hoje em dia, né, que é humanizando, assim. Tendo a noção de um princípio básico, assim, da lente espírita, que é todos nós que estamos aqui encadernados, todos nós que estamos encarnados, estamos em evolução. Todos. Então, Kardec estava em evolução? Estava. Estava aprendendo. Chico estava em evolução? Estava. Divaldo está em evolução? Está. E mais uma coisa também que é muito importante. A gente precisa historicizar e geografizar todo ser humano. Ou seja, nenhum ser humano vive fora do seu tempo e fora do seu espaço. Então, por exemplo, se você for conversar, se você for ver o histórico, né, de filósofos da Idade Média, da Antiguidade, que foram gênios, né, na área da filosofia, se você for ver qual é o pensamento deles sobre direito da mulher, sobre questões étnico-raciais, era assim, tenebroso. Porque
a gente tem que entender que, assim, muitas pessoas, a gente é muito condicionado pelo tempo e pelo espaço onde a gente está. Por exemplo, o próprio Kardec, né? Kardec, não nos esqueçamos, é um homem branco, europeu, né? Dos seus 50 anos, francês do século XIX. A França, no século XIX, ela colonizava boa parte do continente africano. E naquela época, achava-se, tinha-se a crença científica, àquele tempo, de que os negros eram inferiores biologicamente. Isso era difundido cientificamente naquele tempo. Kardec, como um homem daquele tempo, aderiu isso aí. Então, assim, a opinião que o Kardec tem sobre a questão étnico-racial, ela é muito posicionada no contexto dele, que ele está ali. Eu fico me perguntando, inclusive, se seria possível algum francês daquele tempo não pensar desse jeito. Sabe? É igual a gente vamos conversar, digamos que a gente pudesse conversar com uma mulher brasileira que vivia no Brasil Império, na década de 1820. Cara, essa mulher ia ser machista. Porque ela cresceu numa sociedade que ela cresce num meio que fala pra ela que, ó, a mulher é isso aqui, tem que fazer isso aqui, e é isso que é o certo, é isso que é o errado. Então, assim, a gente tem que contextualizar todo mundo. Então, por exemplo, o Chico não teve oportunidade de estudar mais anos. Teve uma vida muito sofrida, assim, em termos de trabalho, né, em termos de saúde física, de atribulação. O Chico desconhecia muitas coisas. O Divaldo desconhece muitas coisas, porque ninguém sabe tudo. Então, é um grande problema a gente deshistoricizar, desgeografizar e desumanizar as outras pessoas. Ninguém fala em nome da doutrina espírita. Ninguém. Até porque o Kardec, qual é a postura do Kardec? O que ele coloca como método para construir conhecimento espírita? O que é a epistemologia espírita para o Kardec? É o coletivo. Tanto que ele fala, ó, a opinião de um isolada pouco valor tem. O que adquire valor é a opinião de muitos. E a coerência lógica dessa opinião, né? A coerência ética dessa opinião, ou desse princípio, ou desse conceito. Então, gente, o que um fala, o que o Divaldo fala é a opinião pessoal dele, que pode estar completamente errada. Assim como outra pode estar certa, assim como outra pode ser um ponto de vista pessoal dele. A mesma coisa com Kardec, com Leon Denis, com Chico, com todo mundo, gente. Com todo mundo. Se a gente for ler lá no Leon Denis, pega o livro No Invisível do Leon Denis. Eu gosto particularmente do Leon Denis. Cara, o capítulo do Invisível, que ele fala sobre as mulheres, para a visão que a gente tem hoje, mais avançada ao meu ver, é tenebroso, assim. Assim, cabe a gente saber separar o que é a opinião pessoal da pessoa, que está muito condicionada pela educação que ela teve, pelo meio onde ela cresceu, das opiniões que ainda hoje são úteis, do conhecimento que ela construiu que ainda hoje é útil. Então a gente precisa contextualizar todo mundo e humanizar todo mundo. Todos são espíritos em evolução. Gente, para pensar uma coisa, Dani, Rui, vocês são a mesma pessoa de 15 anos atrás? Não, eu não sou. Eu olho para coisas que eu escrevi. Eu olho para coisas que eu escrevi há 10 anos atrás e eu falo assim, meu Deus, que vergonha. Porque hoje eu já penso diferente num monte de coisas, gente. Então, às vezes eu acho, inclusive, que a gente é super injusto, né? Que a gente olha lá, sei lá, olha o Hermínio Miranda e fala, caramba, olha o que ele tava falando. Cara, nem ele falaria o que ele... Acho que nem ele escreveria os livros, ninguém escreveria os livros da mesma maneira hoje, gente. Porque os espíritos... Isso eu já vi numa reunião mediúnica de um espírito pessoalmente dizendo. Um espírito conhecido do movimento espírita que escreveu livros e falou, olha, hoje eu já teria escrito vários livros diferentes, porque eu continuei estudando aqui e eu fui aprendendo e desconstruindo várias coisas. Cara, é um princípio básico da doutrina espírita. Todo mundo tem evolução, a gente esquece disso.
O Emmanuel está em evolução, os espíritos estão em evolução também, todo mundo está em evolução, né? Então acho que a gente tem que encarar mais são opiniões ali, pessoais. E posso aproveitar coisas boas ali, e as coisas que eu discordo eu critico, faço a minha crítica, né? Enfim. Mas o movimento espírita, ele não tem essa cultura da crítica, né? Da crítica, assim, que eu digo de concordar e discordar na boa, sem odiar, sem demolir, sem destruir, mas falar, não concordo com isso, por X, Y, Z. A gente não tem. A cultura que existe hoje no movimento espírita tradicional, majoritário, hegemônico, é uma cultura autoritária, é uma cultura antidialógica e é uma cultura que, por vezes, beira o fundamentalismo. Assim, a outra pessoa pensa diferente de você, tá obsidiado, tem que tomar paz, tem que fazer oração. Então, gente, assim, isso me lembra muito uma fala do Henrique Vieira. Eu gosto muito do pastor Henrique Vieira. Inclusive, até eu tava com o livrinho dele aqui do lado. Recomendo que vocês leiam esse livro aqui dele, O Amor como Revolução. O Henrique tem uma fala. O Henrique, ele tem uma fala que ele diz assim: se Jesus voltasse hoje, no Brasil do século XXI, provavelmente ele seria perseguido, com altas chances de ser morto, em nome de Jesus, pelos próprios cristãos. Você imagina, gente, se o Kardec volta hoje com a mesma postura que ele tinha naquele tempo, de abordar as questões contemporâneas e, assim, abordar diretamente. Imagina, gente, o bando de gente que tá falando que Kardec estava obsidiado, e gente falando que Kardec é anti-Kardec. Então, assim, eu tenho a impressão de que grande parte do movimento espírita não entendeu o espiritismo. Sabe? Não entendeu pelo menos a proposta do espiritismo, de diálogo, de abertura, de troca constante de ideias, de estar pronto para mudar de ideia, sabe? De compartilhamento, de investigação, de pesquisa, de questionamento, também de consolo, também de acolhimento, também de amor, de aconchego, mas também dessa autonomia de pensamento, dessa liberdade de pensamento. Enfim, a gente se desconectou. O movimento espírita no Brasil, e para mim isso é algo até esperado, se a gente for parar para pensar, o Brasil teve escravidão durante 300 anos. Todo país que tem escravidão por muito tempo é um país que tende a construir uma cultura não só racista, como muito violenta, muito autoritária. Afinal, gente, imagina o que é você sair de casa e ver pessoas sendo chicoteadas a céu aberto até a morte. E isso ser legal juridicamente. Então, todo país que passa pelo processo de escravidão é violento, é autoritário, é antidemocrático. O Brasil era um país católico tradicional, católico oficialmente, né? até o século XIX. Então fomos colônia, né? Fomos colonizados, um processo de colonização que foi extremamente também violento, tanto para a natureza quanto para os seres humanos que aqui já habitavam. Então, assim, esse caldo cultural que a gente tinha no Brasil, quando o espiritismo chega aqui, cara, é óbvio que o espiritismo ia ser apropriado de forma diversa. Tanto é que hoje a gente vê que o espiritismo no Brasil, conforme algumas pessoas se apropriam, ele se parece muito com o catolicismo antigo, nem o catolicismo atual, que tem uma galera católica hoje com a cabeça super aberta também. Mas com o catolicismo antigo, assim, sabe? Todo dia eu vou na missa, ou seja, eu vou assistir a palestra, vou beber água fluidificada, que é a água benta, ou vou para o umbral, ou vou para nosso lar, o palestrante é quase o padre. Você percebe como é que ainda tem... Parece que você ainda tem várias coisas assim similares, sabe? Com essa estrutura de religiosidade mais católica antiga, né? Que você não questiona, né? Enfim. Ô, Bruno, eu vou pedir pro Cauê, porque eu acho que tem vários comentários. Vou ver se o Cauê pode passar para a gente os comentários. Cauê, por favor. Cauê?
É que de vez em quando ele desaparece, sabe? Ele acabou de colocar um comentário, acho que ele tá por aí. Tá. Ele está na transmissão apenas com áudio. Cauê? Oi, Eu tô. Dani. Ah, Estou aqui. Voltou. Não apareceu? Eu acabei de colocar o comentário aqui, mas eu vou ler então, se não Não, apareceu. eu queria que você passasse. Teve mais comentários, não teve? Você quer fazer um bloco de comentários? Ó, teve um boa noite da Lídia Quintanilha. A Rafa Ó. deu boa noite. O nosso amigo Kenel deu uma carinha de dúvidas, mas ele ainda mais colocou muito bom, muito interessante. A Nádia colocou bravo, linda explanação. Nádia, eu te posso, A beijo. Nadira aqui de Poços. O Kenny colocou muito bom esse tema. Gostei bastante e bem explicado. E a Inês. Aí a Rafa colocou assim pra gente. Mas você está falando de pessoas boas. Uma pessoa que comete um crime, por exemplo, também está em evolução. Aí, no caso, ela regride, né? E aí? Regredimos a nossa evolução ou não? Tá com a bomba aí pra você. ó, Quer falar sobre isso? Ô Rafa, no livro dos Espíritos, se eu não me engano, o Kardec aborda essa questão, né? Ele pergunta para os espíritos se existe retroagir, né? Se você pode voltar no processo evolutivo. E se eu não me engano, os espíritos falam que não, né? O espírito não retroage, ele pode estacionar no seu processo de evolução. Mas ele não retroage. E aí quem comete um crime, eu acho que está em aprendizado também. Está em aprendizado, mas você precisa de algumas medidas. Porque, por exemplo, se você tem alguém que sistematicamente rouba ou que coloca a vida de outra pessoa em perigo, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar um jeito de, institucionalmente, de socialmente, às vezes, de separar essa pessoa, né, que é o que a gente tem, inclusive, né, nos estados, né, como o sistema prisional. Então você aplica uma pena para aquela pessoa de reclusão, ela está reclusa justamente porque ela ameaça a vida das pessoas. E aí o certo era que nesse sistema prisional ela fosse ressocializada, que ela tivesse a possibilidade, né, de aprender coisas novas, de aprender um novo ofício, de pensar sobre aquilo que ela fez, de se renovar enquanto uma pessoa. A gente sabe que não é isso que acontece no sistema prisional, não só brasileiro, como de muitos outros lugares no mundo. E aí depois que essa pessoa cumpre essa pena dada a ela pela justiça, ela é solta de novo na sociedade e seria reinserida, reintegrada na sociedade, né? Então, as pessoas que cometem crimes também são espíritos em evolução, são espíritos que têm o seu livre-arbítrio, têm a sua possibilidade de escolher o que elas vão fazer, o que elas não vão fazer, mas que vão ter que responder por tudo que elas fazem. Então, se você comete um crime, você vai responder por esse crime. Não só perante a lei humana, mas perante a sua própria consciência também, perante a justiça divina. Então, todo mundo está em evolução. Todos. Desde o Chico Xavier até a pessoa que está cometendo o crime, por exemplo, seja um crime de furto, seja um crime de roubo, seja um crime de extorsão, enfim, todos estão em evolução. Pelo menos é a perspectiva que o Kardec, que vários outros autores vão construindo, né? Todos estamos em evolução, mas ao mesmo tempo todos somos responsáveis por cada ato que a gente faz. E os atos que a gente faz têm consequências, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu tenho atos que ferem as outras pessoas, que machucam as outras pessoas, que violentam as outras pessoas, isso vai ter consequências ruins para mim mesmo. Além de para quem está no meu entorno, para as outras pessoas. Assim como se eu busco ser uma pessoa mais justa, melhor, mais altruísta, certamente isso vai voltar para a minha vida em forma de simpatia, de amizades, de bem-querer, de bem-estar. Então, acho que, não sei se isso responde a questão, não sei se a Dani e se o Rui querem falar alguma coisa também. Eu acho que a gente pode pensar também que essa questão de tudo aquilo que é praticado, né, seja, igual você falou, né, furto, roubo, assassinato, tudo, todos nós temos uma corresponsabilidade, né, porque nós vivemos em torno dessas pessoas também. Então, quando a gente pensa em questão social e a gente pensa
que existem crianças que sofrem violência rotineiramente, né, continuamente, povos que são explorados continuamente, né, pessoas que vivenciaram, mas Dani, e as pessoas que fazem isso e que vêm de um berço, né, entre aspas, mais rico, quem disse que não tem violência nesses lugares, né? Quem disse que não houve a violência conhecida como negligência, inclusive, em que não, aquela pessoa não foi vista de certa forma dentro daquela casa, dentro daquela rotina em que ela estava. Então, assim, não dá para a gente lavar as mãos. E quando Kardec trata das leis morais, a gente tem que lembrar também que, né, o que foi dito para nós? Onde que estão as leis morais? Estão na nossa consciência, né? Estão ali gravadas, de certa forma. Todos nós, de certa forma, a gente tem essa responsabilidade. Mais aflorada ou menos aflorada, de acordo com o nosso grau evolutivo. Mas a lei de sociedade vai falar, por que a gente vive em sociedade? Não é por acaso que nós somos todos colocados para vivermos uns com os outros ali, né? Então, não dá para lavar as mãos. Então, em relação, como você falou, né, em relação ao nosso voto, em relação a como a gente procede na sociedade, o fato de eu jogar um papelzinho no chão, que bobagem. Não, não é bobagem. Uma criança passa, ela vê, ela não é minha filha, mas eu estou sendo responsável pelo que ela está aprendendo com o que eu estou fazendo. Né? Um ato de violência no trânsito. Então, várias vezes nós somos muito violentos e a gente não percebe. Né? Então, aqui a gente não está fazendo apologia à violência de forma alguma, mas é para a gente compreender que as violências ainda existem, sim, porque somos espíritos realmente muito complicados ainda, mas que nós temos uma corresponsabilidade, a gente tem que... O que eu posso fazer para isso melhorar? Né? Enquanto eu estou aqui, numa cama, sob um teto, tendo uma vida privilegiada, se for ver, né? Então, outras pessoas não têm a mesma coisa. Tem lugares no mundo em que as crianças não podem nem tomar banho, quanto mais, né, beber água, tomar banho, o negócio é muito complicado, muito complexo. A gente tem que sair da nossa bolha, né? A gente tem que sair da nossa bolha mesmo para poder entender todo o entorno, né? E como você diz, né, Bruno, contextualizar, né, historicamente e tudo mais, né? Ô, Cauê, tem mais coisa? Quer falar, Tem Rui? sim, amiga. Quer falar, Rui? A Dani Oi, já Cauê. falou por você, né, amigo? A Dani já falou por você. Tá louco, viu? Tem comida agora? Tem comida aí, Rui? Já comeu antes. Já comemos antes. Ah, tá, porque a Dani deixa o Rui passar fome. Do irmão passar Mas fome, piada à de jeito parte, nenhum. a Rafa colocou assim: nossa, é difícil pensar que pessoas assim estão em evolução. Mas obrigado pela explicação. Pode falar, amigo. É que na realidade, O Rui quer falar. é que na realidade elas estão em evolução. Agora, uma pessoa que ele está nessa reencarnação, nessa situação em que ele é capaz de cometer crimes, em que ele é capaz de praticar atos reprováveis de uma maneira geral, é que até este momento praticar esses atos, mas a hora vai chegar em que a consciência dele vai pesar e através de processos aí de reencarnação, ele vai, inclusive nessa mesma existência, ele pode corrigir a rota dele. Nesse momento em que ele se conscientizar que os atos que ele praticou é errado, a partir desse momento ele não retroage mais. Nunca vai retroagir, né, na verdade, né? É que, na verdade, assim, a gente acaba pensando, o que acontece? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, né, que pessoa boa, que pessoa bacana. Aí, de repente, acontece uma situação. Mas eu, Dani, né, o Rui, o Bruno, a gente não sabe quem a gente é até no momento de certas situações em que a gente é colocado frente a frente. Aí dá a impressão de que a gente retrocedeu, né? E aí a gente acaba, não é isso que acontece, é que a gente mostra caretas que a gente tem lá dentro de nós e que a gente não tinha colocado, né? Por isso que viver é um processo terapêutico por si só, né? Quando a gente se entrega realmente à vida, né? Mas é importante que a gente acredite na ciência, até nesse sentido da ciência, né? Até não, né? Nas ciências humanas, né? Que trouxeram para nós a psicologia e trazem para nós tantas vertentes para a gente poder se entregar e se conhecer, né? Esse processo do conhece a ti mesmo que é tão importante, né? Tem mais aí, Cauê? Deixa eu só pontuar uma coisa, assim.
sobre essa questão de que, assim, muitas vezes acho que a gente consegue encontrar no movimento evangélico vários casos sinceros, assim, de mudança mesmo, sabe? Assim, de pessoas que já foram envolvidas com o mundo do crime, com tráfico, e que pessoas que se arrependem sinceramente e que mudam, assim, passam a fazer o bem, passam a... Pessoa que já teve envolvida com tráfico de drogas, cara, passa a tentar acolher esse tipo de pessoa, passa a visitar prisões. Então, assim, às vezes, num mesmo período de vida, né, aqui de 80 anos, de 90 anos, cara, a pessoa já muda, né? Então, assim, às vezes, com novas oportunidades, com pessoas que deem a possibilidade dela se reerguer, né? Inclusive, eu sugeriria aqui, gente, tem uma fala da Ivone, que eu até citei no livro, que a Ivone diz assim, lá no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é um livro de entrevistas que o Pedro Camilo fez lá pela editora La Chatra, que a Ivone fala que os guias dela recomendavam não ler obras somente espíritas, mas ler obras de todos os tipos, desde que edifiquem a mente. Ler só espiritismo não é, às vezes, bom, porque a gente fica muito... E aí, sobre esse tema, né, da regeneração do ser humano numa mesma vida, eu indico a leitura de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Foi um livro que me marcou profundamente, livraço, assim, um livro emocionante. É um calhamaço, tá? O livro tem umas 1.600 páginas, mas o livro é muito bom, muito bom. E fala exatamente sobre a regeneração de uma pessoa que roubou um pão, foi presa durante vários anos, né? E depois conseguiu se reerguer na vida aos trancos e barrancos, mas enfim, é só a gente parar pra pensar nisso, né? A gente tem tantos exemplos, assim, tanto de criminosos Paulo, que se regeneraram, como também, assim, pessoas que tinham uma postura também, não eram nem criminosos, mas vou citar aqui o Felipe Neto, né? Você pega o Felipe Neto no início da carreira dele, gente, era um desserviço que ele fazia. E a gente vê um Felipe Neto hoje, assim, a gente vê um Felipe Neto hoje de 10, 15 anos, cara, fazendo coisas relevantes, assim, sabe? Para despertar da consciência social, né? De denúncias de coisas erradas, assim, de contribuições nas falas, nas colocações dele. Então, assim, gente, as pessoas mudam. As pessoas mudam, isso a gente nunca pode esquecer. Uns demoram mais. Mas outros, gente, eu recomendo também, se você quiser ver isso, assim, ler a trilogia do Drauzio Varela. Cara, o Drauzio Varela é um monumento de ser humano que a gente deveria valorizar mais. Lê a trilogia dele, Carandiru, Carcereiros e Prisioneiros. Que lá você também vai ter narrativas, assim, de pessoas que não se regeneraram numa mesma encarnação, mas de pessoas que mudaram, assim, às vezes tendo uma nova oportunidade. O legal é que o Bruno respondeu os comentários, acho que até sem ver o comentário aqui, mas eu vou colocar, são alguns comentários, calma aí. O chat está doido aqui. Uma coisa, o Kenan colocou, uma coisa que acho errado é determinados espíritos ficarem apegados só no romance espírita e se esquecerem dos livros doutrinários e não fazem a reforma íntima. Ele ainda continua aqui. Gente, menos romance espírita e... Eu prefiro estudar romance, mas tudo bem. Colocando aqui mais uma fala dele, que não termina. E por isso que surgem muitos charlatões. Leem pilhas e pilhas de romance e acreditam como se fosse dessa forma. Criam canais de espiritualidade só por likes engajados. O povo à fé das pessoas. Tem mais uma fala e deixo vocês falarem. Gente... Tem uns tals de Pedro, de um canal no YouTube, e um tal de Eduardo Sabag, polêmico, usa o nome do espiritismo para engajar outros. Tomem cuidado, eles estão ganhando muito com isso, enganando o povo. Polêmico. Estou saindo e deixo vocês responderem isso. Não gosto de falar o nome você joga e depois vai embora. Quer falar, meu Bruno? jeitinho. Mas assim, eu acho que, cara,
a gente tem que... Todo o conteúdo que a gente tem contato, a gente sempre tem que ter contato com ele criticamente, assim. Observar, como diz o Eduardo Marinho, né? Observar e absorver, né? Cara, observa, critica, fala, ó, discordo por isso, isso e isso. A outra coisa, fala, esse aqui eu gostei por isso e isso, não aceitar nada gratuitamente, assim. Você construir tua própria autonomia de pensamento, tua própria criticidade, enfim... Eu não conheço, assim, se eu conhecesse eu poderia fazer um comentário assim mais embasado, mas por não conhecer eu prefiro não comentar, mas deixa eu te mando no privado canais depois. que tem muitos seguidores, muitos e-mails, milhares e milhares e milhares, e levam o nome assim como se fosse do espiritismo mesmo, do movimento, não só do movimento, mas do espiritismo em si, né? Então, assim, acaba que muita gente realmente visualiza e acredita que é aquilo ali, porque não vê outras coisas. Tem gente que não vê outras coisas. Mas uma coisa que é para a gente pensar é que uma das maiores caridades que a gente pode fazer é a divulgação da doutrina mesmo, de um ponto de vista em que a gente possa ter essa criticidade, esse diálogo, esse movimento, porque espiritismo é ensino e movimento o tempo todo, né? O tempo todo. Né? Então, assim, infelizmente tem pessoas que vão tomar contato com a doutrina, entre aspas, através desses conteúdos, infelizmente, né? Mas aí vai caber a cada um também, não dá para a gente controlar, né? A gente não tem esse controle, né? Não tem como ter. Talvez a nossa responsabilidade seja, através de semeadura aqui, semeadura ali, fazer com que vão, como o teu livro, né, por exemplo, né? Como obras assim possam estar sendo semeadas em vários cantos, e aí as pessoas possam ter oportunidade de ter contato com esse tipo de ensinamento dessa forma, né? Visto dessa forma. Deixa eu ver como que tá aqui o tempo. Nossa, o tempo tá quase acabando. Eu queria, Bruno, a gente vai falar sobre o seu livro, que é o Espiritismo, uma tentativa de resposta para o século XXI. Gente, super indicamos, inclusive depois eu quero livro físico. E a gente queria saber, acho que a gente já entendeu um pouco, né, o porquê, mas qual que foi a sua principal motivação para você escrevê-lo? E já emendando, falando em motivação, Pera. O que foi, Cauê? Pera. Pergunta. Chat. Bomba. Brincadeira. A Rafa colocou assim: eu queria entender o porquê do sofrimento de muitos animais no mundo. Eles são puros e nunca fizeram nada de ruim, nada a ninguém. Porque alguns passam por coisas absurdas, eles também estão em evolução? Aí o Kenia colocou aqui, ó. Obrigado pelas respostas, concordo completamente com vocês, gratidão. Beijo, responda a Rafael. Antes de falar do livro, seguir o livro até o último momento. Ó, posso falar assim rapidinho? Por favor. Assim, eu acho que essa questão levanta um outro ponto importante sobre o espiritismo, e que é uma visão pessoal que eu tenho, também, claro, é pessoal, então pode discordar, concordar, criticar, mas eu acho que o espiritismo não responde tudo, assim. Eu acho que tem muitas coisas que a gente ainda não tem a resposta. Por isso eu considero o espiritismo também um campo do saber, em que a gente tem que continuar pesquisando, a gente tem que continuar investigando. Na literatura tradicional, no final do capítulo 19 do livro Ação e Reação, do André Luiz, se não me falha a memória, ele chega a conversar sobre 3 tipos de dores, né? Que ele fala dor expiação, dor evolução e dor auxílio, alguma coisa assim. Que eu acho que talvez ajude a pensar um pouco sobre essa questão, mas não finalize ela. Mas eu responderia falando que não sei. Assim, não tenho resposta. Inclusive, isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes. As pessoas falam em nome de tudo sobre o espiritismo, sabe? Qual é a visão do espiritismo sobre o céu azul? Qual é a visão do espiritismo sobre X? Cara, e tem muitas coisas que, tipo assim, não sei, a gente não tem a resposta. Não tem. E eu acho que é importante a gente admitir muitas vezes a nossa limitação. De, cara, isso a gente ainda não sabe, assim, com certeza. A gente tem hipóteses mais ou menos coerentes, mas
responder, assim, eu de mim pessoalmente, eu diria o seguinte, assim, não sei. Não sei se vocês, assim, teriam algo mais... A literatura espírita, como você bem disse, tem coisas que não traz a resposta mesmo. Até porque muitas das respostas é assim. Porque os seus pensamentos, né, a gente ainda não tem condição, vocês ainda não têm condição de entender algumas coisas. Particularmente, eu tenho 10 bichos em casa. Então dá para entender o tanto que eu gosto de bicho. Eu gosto muito de bicho. E assim, realmente tem questões em que a gente fica pensativo, né, sobre como deveria ser e deveria proceder. E eu acredito assim que daqui a um tempo talvez a gente consiga compreender melhor, né? Porque realmente tem questões que a gente ainda fica indagando, né, como é que é e patinando sobre isso, né? Talvez seria muito irresponsável da nossa parte trazer uma resposta totalmente fechada sobre isso. Eu também não sei. O que eu sei é o seguinte, a gente deve fazer tudo que está ao nosso alcance para tratar toda a vida com dignidade, para acolher e cuidar de toda a vida, para poder tratar toda a vida com carinho, com amor, assim. Isso é o que eu falaria com certeza, assim. Será que a gente não pode fazer jamais e ainda não faz? Socialmente, individualmente, por essa questão e por muitas outras? Isso eu acho que é um caminho, assim, mais certeiro. Não, o que eu queria dizer é que eu concordo plenamente com a tua visão de que o espiritismo não responde tudo. Eu tenho 16 anos que eu tô no espiritismo e eu me lembro que até conversei isso com a Dani outro dia desse. Uma das os obstáculos que eu demorei para aderir ao espiritismo, eu me lembro, foi de que eu não consegui até hoje achar uma explicação razoável dentro da doutrina espírita para doenças que atingem o nosso corpo, como o mal de Alzheimer, por exemplo, do ponto de vista de que o espírito ele sempre evolui e nunca retroage. Se você for ver na doença do mal de Alzheimer, a pessoa ela retroage. Por exemplo, uma pessoa que foi boa a vida inteira, foi caridosa a vida inteira, com a doença ela começa a apresentar um comportamento agressivo. Como que isso pode acontecer se o espírito não retroage? Mesmo por uma doença que essa doença atingiu o corpo, mas ela está tendo reflexos no espírito, porque esse espírito está apresentando um comportamento totalmente atípico do que ele vinha apresentando, a perda de toda a memória, né? E até hoje eu vi milhares de muitas publicações aí de gente, grandes palestrantes aí da doutrina, e não confesso que não fiquei satisfeito com essa mesmo, que a doutrina até hoje não conseguiu responder. A própria ciência não responde tudo, gente, assim. A ciência não tem todas as respostas, assim. A filosofia também não tem, né? A filosofia está mais preocupada com os questionamentos, né, do que com as respostas, mas eu acho que faz parte também do processo assim intelectual a gente saber que tem muitas coisas que a gente ainda precisa conhecer, né? Responder. Acho que isso também é importante, saber até onde a gente consegue ir, né? Isso é muito importante. Porque a gente vê que tem gente às vezes que sai respondendo tudo. E o não sei às vezes faz muito bem. A questão do próprio Alzheimer, a gente não envelhecia tanto que a gente está envelhecendo agora, né? A gente ainda vai entender muitas questões mesmo. E assim, o próprio autismo, questões assim que são importantíssimas da gente estudar mais profundamente, pesquisar mais profundamente, antes de sair falando de forma irresponsável, né? Para lá e para cá. E eu vejo muitas vezes muita gente olhando para isso. Quantas coisas eram tidas como doença que hoje a gente vê que não era assim, que não é assim, né? E a gente, na nossa forma ainda muito bruta, né? Do estado bruto mesmo do ser, a gente ainda fica, né, patinando, né? Vamos parar de patinar e começar a realmente se colocar de uma forma responsável, a estudar, para tentar compreender e andar de mãos dadas com a ciência, que realmente é importantíssimo, né? Muito importante. Bruno, então a gente queria saber sobre a sua motivação para escrever e também, junto com essa questão da motivação para escrever, o que você sonha para os dias futuros em relação ao movimento religioso como um todo?
Aí a gente vai, não só em relação ao espiritismo, né? Mas o movimento religioso como um todo. Vamos lá. Para falar sobre a motivação para escrever o livro, eu tenho que entrar brevemente assim em questões pessoais, mas muito brevemente. Eu tô com 34, né? Eu conheço o espiritismo aos 13, 14 anos. Então eu tô no espiritismo tem 23, tô no espiritismo há 20 anos. Caramba, passa rápido. Então assim, eu passei a minha adolescência muito envolvido no movimento espírita, muito imerso no ambiente cultural espírita, muito engajado em atividades voluntárias. Inclusive, aprendi muitas coisas, construí muitos laços de amizade, de afeto. Conheci minha esposa dentro da casa espírita, legal, por exemplo. Legal. E aí, pelos 24 anos de idade, eu começo a faculdade de Geografia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. E aí, eu lembro que no início, eu sempre li muito assim, espiritismo. Eu era o responsável da biblioteca, da casa espírita, então eu gostava da coisa mesmo. Estava muito imerso só em espiritismo. Quando eu ingresso no ambiente acadêmico, eu tenho até um certo estranhamento assim no início, sabe? Porque minha estrutura de pensamento estava muito espírita. Só que com o tempo, assim, nunca fui também uma pessoa fechada. Com o tempo, eu fui me abrindo ali, né? E fui tomando contato, fui tendo uma iniciação de fato na ciência e na filosofia. Então fui fazendo muitas leituras ao longo do curso, fui convivendo com gente dos mais diferentes bairros do Rio de Janeiro, das diferentes classes sociais, diferentes formas de enxergar o mundo, diversidade que até então eu não tinha tomado contato, né? Então essa diversidade intelectual, social, ela foi aos poucos, o estudo, né, da ciência de fato, foi modificando a minha forma de pensar e de olhar a realidade. Então, acabou que com o tempo isso impactou na minha relação com o espiritismo e com o movimento espírita. Eu não deixei de ser espírita, mas eu passei a ter mais autonomia de pensamento, um olhar mais crítico. Eu continuo enxergando muitas coisas boas e úteis no espiritismo, mas eu passei a discordar de outras coisas no movimento espírita, passei a ter o hábito de questionar, de elaborar as minhas próprias reflexões, os meus próprios pontos de vista, o que não é bem visto na cultura e no meio espírita atual. Então, isso acabou me distanciando do movimento espírita, mas me aproximou de um espiritismo mais livre, mais aberto, mais leve, mais acolhedor, com menos culpas, com menos medos, com mais potência, com mais força. E eu, desde a adolescência, eu tenho o hábito da leitura, né? O que aconteceu é que depois da faculdade eu não lia mais só espiritismo, eu passei a ler não só romances vários, mas estilos vários, mas a ler sobre política, sociedade, geografia, história, filosofia, sociologia, educação. E aí quando eu vou cursar o mestrado, também na UERJ, em Geografia, e aí durante a pesquisa, né, eu começo a ter que escrever bastante, eu começo a descobrir que eu gosto de escrever, que eu gosto de me expressar por meio da escrita. E aí eu começo a ensaiar alguns textos espíritas, né, artigos espíritas, e começo a publicar. Vou publicando com determinada periodicidade na revista Reformador, na revista Spirit, do Conselho Espírita Internacional. E esse mês eu publiquei um artigo também na Revista Internacional de Espiritismo da editora Clarim, lá de Matão. E aí vou ensaiando esses textos, e durante a pandemia eu escrevi esse livro aqui, né, que a gente está conversando sobre ele hoje. Eu escrevi ele em, 1 ou 2 semanas. Só que eu tenho o hábito, todo o trabalho textual que eu faço, eu não gosto de ter pressa para divulgar ele. Eu gosto de adotar com a escrita a lógica do pão, que é amassar e descansar. Amassar e descansar. Ou então a lógica do artesanato, que é tecer, desfazer, tecer de novo, corrigir algo ali, assim, com calma. Então esse livro escrevi ele e fiquei 2 anos no amasso e no descanso, no tecer e no retecer, com calma, enquanto eu ia escrevendo artigos. Dei o livro para
para um amigo ler, dei o livro para minha esposa ler, porque é importante a gente saber a opinião dos outros também, né? Pra gente saber se a gente não tá maluco, se não tá viajando na maionese. E eu diria que a escrita do livro, que ocorreu durante a pandemia, a escrita do livro, ela surge ao mesmo tempo de 3 coisas. Primeiro, foi a tentativa de materializar de forma estruturada e organizada a forma como eu passei a entender o espiritismo. Porque depois que eu passo por essa iniciação científica e filosófica na vida acadêmica, e eu me considero hoje uma pessoa muito melhor do que eu era, inclusive intelectualmente, eu mudo a minha forma de enxergar o espiritismo. Então eu queria explicar como eu vi o espiritismo agora. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, o livro também foi um desabafo contra o movimento espírita atual, que é frequentemente fechado, dogmático, hierárquico, conservador e mesmo antidemocrático. E um terceiro ponto, uma terceira motivação para escrever o livro foi posicionar o espiritismo enquanto uma doutrina progressiva, progressista, acolhedora, aberta, mostrar que o espiritismo ele não é, muitas vezes, o que muitos espíritas parecem fazer ser o que ele é, né? Muitos espíritas fazem o espiritismo parecer castrador, moralista, repressor, excludente, conservador. E não é assim que eu enxergo o espiritismo. Para mim o espiritismo é dialógico, é humanista, é aberto, é do bate-papo, é da informalidade, é da conversa. Então essas foram as motivações, né, para escrever o livro. E o que eu gostaria de ver assim, no movimento religioso, eu acho que é urgente para o pensamento religioso se apropriar da lógica do pensar científico e da lógica do pensar filosófico. Assim. Não é você abrir mão da sua fé, da subjetividade, da sua conexão com algo maior, seja lá que nome você chame, Deus, Alá, enfim. Não é abrir mão de nada disso, até porque eu acho isso muito bonito, muito importante, né? Mas é você saber que tudo acontece num tempo e num espaço influenciado por uma cultura, que às vezes religião se mistura com política, com projeto de poder material. É você entender como o conhecimento é construído cientificamente. É você entender como a filosofia valida o conhecimento científico. E a partir dessa iniciação, assim, não é ninguém virar cientista e filósofo não, tá, minha gente? É só a gente saber como é que funciona o campo do conhecimento, os campos do conhecimento. Minimamente. É uma iniciação. É trazer isso para dentro da religião, do pensamento religioso, né? Que eu não vou ver mais a Bíblia como um livro sagrado, como a palavra de Deus na Terra, mas como um livro escrito por seres humanos. Aliás, a Bíblia é um conjunto de livros diferentes, né, gente? A Bíblia tem vários autores diferentes. Então, quem escreveu Cânticos foi um autor, quem escreveu o livro de Macabeus foi outro autor, quem escreveu o Evangelho de João foi outro autor, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi outro. Então, cara, tu pega um monte de livro escrito por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes, e tu juntou numa coisa só. E você já se perguntou o seguinte, quem juntou? Porque alguém teve a ideia, né, de, vou pegar esse. Livros e escolheu outros. O que motivou ela a fazer isso? Então, assim, é tudo construído por mãos humanas, gente. Pessoas humanas que tinham limitações históricas, geográficas, culturais. Quer dizer que a gente vai jogar tudo fora? Não, mas quer dizer que eu vou ter um olhar diferenciado. A Bíblia, ela é ao mesmo tempo um livro histórico que revela a cultura do povo judeu e de povos que precederam eles no passado. Ao mesmo tempo tem a visão de moral que eles tinham, algumas coisas muito ultrapassadas, outras coisas que são super úteis até hoje. A parte em que a gente vê Jesus falando é super útil até hoje, né? Os ensinamentos de Jesus são muito contemporâneos. Então é passar a ver as coisas com mais... não com menos fé, não com menos sentimento, mas com mais ponderação, mais equilíbrio, agregando o que a ciência e que a filosofia tem para trazer pra gente. E com isso, tendo uma religião menos fundamentalista, sabe? Uma religião que é mais amor, que é mais acolhimento, que aceita você como você é.
Independentemente de você ser negro, branco, LGBT, da sua identidade, da sua orientação sexual, independentemente da sua classe social, independentemente da forma como você pensa, é o amor. A religião, isso eu vi o Henrique Vieira falando hoje lá numa sessão do Congresso. Quando a religião não passa pelo filtro do amor, ela vira fundamentalismo. Então assim, eu quero que a religião no futuro ela passe pelo filtro do amor e que ela aproveite esses conhecimentos que a ciência e que a filosofia, que tantos pensadores e pensadoras legaram pra gente, para que a religião possa ajudar de fato a construir pessoas melhores, pessoas mais pacientes, mais tolerantes, mais ativas na construção de um mundo mais justo, de um mundo menos violento, de um mundo mais pacífico, de um mundo onde não tem a gente dormindo na rua, onde não tem a gente passando fome, onde não tem a gente com medo de ser quem é e de morrer por ser quem é, de ser violentado por ser quem é. Eu vou ter uma filha agora, né? Minha esposa tá grávida. Gente, ser mulher hoje e andar na rua à noite é você estar com muito mais medo do que ser um homem andando na rua hoje à noite. Então eu quero uma religião que ajude a construir um mundo menos machista. Uma religião que se preocupe com o outro, que se preocupe com o meio ambiente. Então uma religião que passe pelo filtro do amor, que se aproprie de todo esse conhecimento construído pela filosofia e pela ciência. E uma religião mais humanista, que faça seres humanos melhores. Eu acho que responde a pergunta. Ô, Bruno, você deixa a gente com o coração quentinho. É muito importante, sabe, a gente ver, porque você é jovem, muito jovem ainda, se for ver 34 anos, muito jovem, mas com tanta bagagem e com tanta vontade de contribuir, viu? Gratidão. Tenho certeza que tua menina. É menina? É menina? Marina. É menina? Marina. Inclusive os meus alunos, quando eu chego em sala de aula, eles sempre... Meus alunos sempre falam, né? Fala, professor, já deu bom dia pra Marina hoje? Falei, já fui lá na barriga e falei, bom dia, filha, tudo bem por aí? Vai torcer pro Botafogo. Ó. Bruno, gratidão imensa, viu, por você ter participado conosco, ter topado aí, estar com a gente, que você possa estar muitas outras vezes. Desde já convidar toda a família para poder vir para Poços quando puderem. Eu sei que agora eles vão estar com neném, né? Mas aqui é bom para passear com criança. E seja muito bem-vindo. Primeiro, um prazer muito grande com você. Parabéns pela Marina, desejar que ela venha com muita saúde, que Jesus abençoe muito. E até uma próxima. Com certeza, até uma próxima. Obrigada, Bruno. Oficializou o convite. E o bate-papo aqui que foi super agradável. Adorei, eu adoro esse clima de informalidade, de brincadeira, de diversão, porque eu acho que o espiritismo tem que ser assim também. Que às vezes eu chego nas casas espíritas, gente, todo mundo sisudo, todo mundo assim frio, austero. Gente, lá na introdução do livro que é o Espiritismo, feita pelo Henri Sauce, nas edições da FEB, e fala que o Kardec era alegre, o Kardec tinha uma facilidade de fazer os outros rirem. Então assim, cara... Imagina, gente, Jesus, o espírito evoluído é espírito bem-humorado, gente. Viveu tanto e vai ser sisudo. Com certeza. O espírito evoluído é que é brincalhão, faz o clima ficar leve. Então, assim, me senti super leve com vocês, me senti à vontade, senti uma troca de carinho, de energias boas. Então, eu que agradeço a oportunidade, as trocas, os compartilhamentos. Foi muito legal, me alimentou também. Que bom, obrigada. Cauê? Eu só quero agradecer a vocês. Aí deixa eu dar uma boa noite aqui, que eu tô com a parte dos comentários. O senhor Arindo Quintanilha deu uma boa noite pra gente. O senhor Papai. O Kenny colocou, também acredito no espiritismo progressista. Afinal de contas, estamos em processo espiritual, na Terra e em outros universos. Como diria Jesus, na casa de meu pai, há várias moradas.
até a perfeição moral. A Nadir comentou aqui, gratidão pelo conhecimento que chegou até nós. Amei. E eu até agradecer a Dani, ao Bruno por estar disponível aqui para os Jovens com Ivone, por ter um quadro e por estar em vários momentos do espiritismo, engajando esse espiritismo mais progressista e mais humanista, né? É só agradecer mesmo. Um beijo a todos. Agradecer também o pessoal do chat, né? Beijo. Nadir, Kenny, É Rafa, verdade, galera tá. que eles agitaram ali, Inês, meu pai, minha mãe, enfim. Foi bom também. Ó, a Inês é minha mãe, então assim, a família já tá tudo reunido. Obrigada, Bruno. Até breve, viu? Um beijo na tua esposa, um beijo na Marina também. Tchauzinho. Mas se eu te disser que é pra não desistir, mas se eu te disser foi Deus quem te trouxe aqui, mas se eu te disser que sem você eu não poderia prosseguir.